Você já sentiu que, mesmo sem ter feito nada, o simples fato de você entrar em um ambiente parece incomodar certas pessoas? Existe um ódio silencioso, quase invisível, que não nasce dos seus erros, mas da sua luz. Hoje vamos usar a mente de Lev Tolstói para entender por que sua presença é um insulto para quem vive de aparências. Prepare-se. A verdade dói, mas liberta. Sabe aquele clima pesado que surge do nada? Você chega em um lugar e sente olhares atravessados. Você revisa suas atitudes, mas a conta não fecha. Você foi gentil, mas o ranço alheio continua lá. É frustrante, eu sei. A gente cresce ouvindo que ser bom atrai amor, mas a realidade é que ser bom atrai o tipo mais perigoso de hostilidade, aquela que não tem motivo aparente. Lev Tolstói percebeu que as pessoas não te odeiam pelo mal que você faz, mas pelo que a sua existência representa. Se você fosse medíocre e reclamão, seria inofensivo. Seria um deles. O problema começa quando você decide não ser. Na psicologia, isso se chama dissonância cognitiva. Quando alguém infeliz vê você mantendo a cabeça erguida, isso cria um conflito interno nela. Ela tem duas opções: ou admite que precisa mudar, o que exige esforço, ou decide que você é o vilão para justificar o próprio fracasso. É mais fácil te rotular de metido do que encarar a própria covardia. Tolstói dizia que as pessoas temem ser superadas moralmente. O seu sucesso não é apenas uma conquista. Para o invejoso, é um cronômetro gritando que o tempo dele está passando e ele não saiu do lugar. O ódio deles é, na verdade, um pedido de socorro de um ego ferido. Se você cansou de tentar consertar relações que nunca quebrou, precisa entender os mecanismos que disparam esse gatilho. O primeiro envolve o seu autorrespeito. Você está pronto para entender como sua postura calma é uma declaração de guerra para quem não tem paz? Vamos entrar agora no núcleo do problema. Por que sua luz cega quem prefere viver na sombra? O primeiro motivo é o seu autorrespeito. Quando você impõe limites, diz não sem pedir desculpas e não aceita migalhas de atenção, você se torna um espelho insuportável. A teoria da comparação social de Leon Festinger mostra que nos avaliamos comparando nossas vidas com as de quem está próximo. Se você se valoriza, quem se trai diariamente para ser aceito sente uma dor aguda. Eles te chamam de frio ou orgulhoso, mas a verdade é que sua postura calma ofende quem não tem coragem de se priorizar. O segundo motivo é o seu crescimento. Existe um paradoxo cruel. As pessoas te amam enquanto você está tentando, mas se incomodam quando você finalmente consegue. O seu progresso, seja cuidar do corpo, ganhar mais ou pensar de forma independente, força os outros a encararem a própria estagnação. É o clássico efeito caranguejo. Se um tenta sair do balde, os outros o puxam para baixo. Quando dizem "você mudou", na verdade estão dizendo "eu não suporto ver que você evoluiu enquanto eu continuei no mesmo lugar". Eles preferem o ressentimento à autoanálise. E o terceiro motivo? Sua autenticidade. A maioria das pessoas vive em uma performance constante, usando máscaras sociais para serem aceitas. Quando você é real, honesto e não entra em joguinhos, você quebra o roteiro da peça de teatro deles. Isso exige o que a sociologia chama de trabalho emocional. Fingir cansa, e ter que fingir perto de alguém que é verdadeiro é exaustivo. Por isso te chamam de intenso ou sério demais. Sua verdade desestabiliza a ilusão deles e os obriga a encarar a própria falsidade. Percebe o padrão? O ódio deles não é um veredito sobre o seu caráter, mas um diagnóstico da batalha interna que eles estão perdendo. Mas se esse ódio é o preço de ser real, será que ele não seria, na verdade, um sinal de que você está no caminho certo? Vamos falar agora sobre a virada de chave que Tolstói nos ensinou para transformar esse peso em um símbolo de poder. Aqui está a grande virada de chave. Se você se identificou com esse peso, talvez esteja se perguntando: será que eu deveria mudar para ser mais aceito? A resposta de Tolstói é um sonoro não. Na verdade, ele acreditava que se ninguém te odeia, você provavelmente está vivendo de forma segura demais. Pense bem, quem agrada a todo mundo geralmente não tem uma identidade própria. É como um camaleão social que se apaga para não incomodar. Mas você não nasceu para ser invisível, certo? Aproveitando que estamos falando de ser autêntico e buscar clareza, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar as coisas como elas são, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente foca em conhecimento que realmente muda sua postura diante da vida. Vamos continuar. Ser genuinamente bom e consciente, como Tolstói defendia, não traz amor universal.
traz algo muito mais valioso: respeito seletivo. Mas o preço disso é o ressentimento silencioso de quem não consegue te acompanhar. Na psicologia, Carl Jung chamava isso de individuação. É o processo de se tornar um indivíduo único, separado da massa. E a massa, por natureza, resiste a quem se destaca. É como se você tivesse saído de uma hipnose coletiva e agora os outros, que ainda estão dormindo, se sentissem incomodados com a sua luz acesa. O ódio alheio não é um sinal para você recuar ou se desculpar por quem você é. É a prova de que você foi revelado. Sabe quando você joga um feixe de luz em um lugar escuro e as baratas correm? Não é culpa da luz. Você não foi rejeitado pelo grupo, você foi destacado dele. Você se tornou uma referência, e referências sempre geram polarização. Se você está sendo criticado por ser fiel aos seus valores, parabéns. Você finalmente parou de ser apenas um figurante na vida dos outros para se tornar o protagonista da sua própria história. Mas como agir diante disso sem se perder? Agora que você entende a mecânica desse ódio, a pergunta que fica é: como agir sem se tornar exatamente aquilo que eles dizem que você é? O primeiro impulso humano é o contra-ataque ou o isolamento total, mas ambos são armadilhas. Se você busca vingança ou se torna arrogante, você acaba validando a narrativa distorcida deles. O segredo não está em lutar, mas em mudar a frequência da estação. Existe uma técnica poderosa na psicologia chamada método da pedra cinzenta. A ideia é simples. Você se torna emocionalmente desinteressante para quem tenta te desestabilizar. Você responde com educação, mantém a gentileza, mas não oferece combustível para o drama alheio. Quando você para de reagir às provocações, o outro perde o poder. Eles querem o seu desequilíbrio para provar que você é o vilão. Não dê esse presente a eles. Mantenha-se firme e, acima de tudo, permita que te entendam mal. A necessidade desesperada de ser compreendido por pessoas que já decidiram te odiar é uma das maiores prisões da alma. Tolstói nos ensina que a verdadeira paz não nasce de um mundo sem conflitos, mas de uma consciência que não se trai. Grave esse mantra no seu dia a dia. Clareza vale mais que popularidade. É infinitamente melhor ser odiado por ser quem você realmente é do que ser amado por uma máscara que te sufoca. Entenda que o custo de viver com honestidade e autorrespeito é, inevitavelmente, ser desagradável para aqueles que lucram com o seu silêncio ou com a sua submissão. Se o preço da sua paz de espírito é o desconforto de quem não suporta a sua evolução, pague esse preço sem hesitar. No fim das contas, o ódio deles é apenas um ruído de fundo na sinfonia da sua vida. O julgamento alheio define quem eles são, mas a sua postura diante desse julgamento é o que define, de verdade, quem você é.